Sejam bem-vindos ao nosso podcast Cirurgia em Foco. Eu sou Cássia Ferreira, médica intensivista, e esse é o nosso primeiro episódio da série Cardio e Café, conversando com ícones da cardiologia sobre a relevância do Hospital Cirurgia, que há quase um século cuida da saúde do coração dos sergipanos. O papo de hoje conta a nossa história de 30 anos da ritmologia em Sergipe. Então, o que é arritmia? Qual a frequência certa? O que é morte súbita? O que é que eu faço para evitar morrer do coração? Temos muitas perguntas para fazer aos nossos convidados e com certeza nós vamos sair daqui conhecendo muito sobre a história da ritmologia em Sergipe e tirar todas as nossas dúvidas e curiosidades. E é impossível a gente falar de arritmia, falar em Sergipe e não falar em Hospital Cirurgia. E é para isso que nós contamos com a presença de Dr. Marcelo Russo, que é médico cardiologista, especialista em arritmia e marca-passo pelo INCOR, pelo Instituto de Coração em São Paulo, e coordenador hoje do Serviço de Arritmia e Eletrofisiologia dos Hospitais do Coração e do Hospital de Cirurgia em Aracaju, e também com o Dr. Marco Paulo, que também é médico cardiologista, fez a residência lá no Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, a sua especialidade também foi lá, né, doutor Marco Paulo? E é titulado também pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, atua hoje no Hospital de Cirurgia como preceptor da residência e também nos nossos ambulatórios de arritmia e marca-passo. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, Cássio. Obrigado. Hoje nós vamos começar perguntando ao doutor Marcelo Russo, o que é arritmia? Como que a gente faz para saber se o coração tá ou não tá batendo no compasso certo? Bem, então, a arritmia é um termo genérico de qualquer alteração do ritmo cardíaco, né? Nós temos o ritmo cardíaco, que é um ritmo regular, né? Quando ocorre alguma alteração nesse ritmo, ou visando uma aceleração do ritmo, ou uma desaceleração do ritmo, ou um descompasso desses batimentos cardíacos, nós chamamos de arritmia. Sim. Né? A arritmia em si só, como falei, é um termo genérico. Você pode ter arritmias de características benignas, você pode ter arritmias de características malignas, você pode ter arritmias que levam até a quadro de morte súbita. Então, nós devemos avaliar um paciente com arritmia individualmente, né? Porque cada patologia pode ter um significado clínico para essa pessoa. E tem uma forma, assim, de eu saber se eu tô com arritmia, assim, não fiz nenhum exame, mas tem alguma forma do paciente perceber se ele tá ou não com arritmia, com o coração fora do lugar? O sintoma mais comum da arritmia é a palpitação. Sim. Então, aquele paciente que se queixa de palpitação, aceleração do coração, pode ser um indício de uma arritmia, né? Existem sintomas outros, tonturas, sensações de desmaios, ao próprio desmaio, são situações que podem apresentar uma situação mais grave até de uma arritmia. Mas o quadro clínico mais clássico mesmo é a palpitação, né? Mas não impeça que um paciente que não tenha palpitação, ele possa também ter arritmia. Tem muitas arritmias que são totalmente assintomáticas, né? Isso você só vai avaliar quando você passar por um profissional da área médica. Sim. E fizer uma avaliação clínica assim, cardiológica adequada. Doutor Marco, de forma que todos possam entender, quais são os maiores riscos associados à arritmia? Por que eu preciso saber se eu tenho ou não arritmia? Por que isso é importante? Pois não, obrigado pelo convite, Cássia. É um prazer ter você aqui. A arritmia, então, é um sintoma, né, que o paciente, muitas vezes, ele fala como se fosse uma palpitação, como o doutor Marcelo corretamente explicou, né? Então, os sintomas de arritmia, às vezes, podem não existir, o paciente pode ser assintomático. Então, uma boa avaliação cardiológica do paciente ajuda a prevenir a mais fatal das consequências da arritmia, que é a morte súbita cardíaca, certo? Os problemas para o paciente, geralmente uma arritmia acontece, na maioria das vezes, em pacientes que têm problemas cardiovasculares, já diagnosticados ou não. Mas também podem aparecer arritmias em pacientes de diversas faixas etárias, né? Qualquer faixa etária, na verdade, está sujeita a ter uma arritmia, sexo masculino ou sexo feminino. Então, uma boa avaliação em pacientes com sintomas ou não é fundamental. Tá. Agora, tema polêmico. Café, dá arritmia ou não dá? Interessante essa pergunta, né, doutor Marcelo? Cada cardiologista tem seu próprio
ponto de vista, mas tem vários trabalhos que já mostram que a quantidade moderada de café para o consumo não aumenta risco de arritmias fatais, né? Geralmente são arritmias benignas, já tem vários estudos que não tem aumento de incidência, não é isso, doutor Marcelo, sobre aumento de incidência de fibrilação atrial, taquicardias. Então, o consumo moderado, né, tudo que não é exagerado, não vai fazer mal. Tá, agora vamos falar de marca-passo. Doutor Marcelo Russo, explique pra gente o que é marca-passo, quando que o paciente vai ter uma indicação realmente de fazer o implante de marca-passo e a curiosidade maior de todo mundo, que se é verdade mesmo, que se o paciente que tem marca-passo passar na porta do banco, desconfigura tudo. Existe muita polêmica, né, em relação a Polêmica. marca-passo. Mas marca-passo, na verdade, nada mais é do que um dispositivo implantado que se coloca no paciente, naquelas situações em que o paciente tem algum distúrbio do ritmo cardíaco, que leva ele a uma situação de desmaio, de pré-síncope, ele tem algum bloqueio no coração, né? São situações que podem levar o paciente, inclusive, a algumas situações até morte súbita, né? Então, existem várias indicações de marca-passo, né? Você deve avaliar o doente também individualmente, de acordo com a patologia que ele tem, né? Para escolher melhor o método, qual é o melhor modo do marca-passo funcionar. Para cada pessoa ele vai funcionar de um jeito, né? Nós sabemos que o marca-passo em si ele pode trazer alguns malefícios para o paciente se não for adequadamente ajustado. Então, a informação que deve passar para o paciente também, que não é ele simplesmente ele colocar o marca-passo e a situação dele está resolvida. Ele tem que ter um acompanhamento, né? O Dr. Marcos trabalha com essa parte também, né? Os pacientes são avaliados periodicamente, né? No ambulatório, onde você regula não só a voltagem do marca-passo, mas a frequência cardíaca em que está se trabalhando. É um dispositivo eletrônico. Como todo dispositivo eletrônico, ele pode ter alguma falha de sensibilidade, alguma falha de comando do marca-passo. Isso deve ser ajustado adequadamente, individualmente, no segmento do paciente. Mas a indicação basicamente seria nessas situações em que você tem uma doença que levou a alguma situação clínica de um bloqueio cardíaco, de uma síncope, um desmaio, uma situação de risco para o paciente com morte súbita. Então, nesses casos, se indica o marca-passo. É uma boa colocação que o doutor Marcelo fez, é que o marca-passo durante a avaliação é uma comorbidade a mais para o paciente, né? Então, quando o senhor falou que a avaliação deve ser feita para o paciente, porque muitas vezes o paciente chega no nosso ambulatório de marca-passo e a gente pergunta, e aí, está continuando acompanhando com o clínico, com o seu cardiologista, com o endócrino? Ele acha que é só o arritmologista que vai cuidar de todos os problemas de saúde dele, e na verdade nós fazemos uma avaliação centrada, né, sobre o marca-passo, porque não é todo médico cardiologista que faz avaliação de marca-passo, a especialidade, a subespecialidade de arritmia, mas os restantes das comorbidades continuam, né? O paciente continua hipertenso, diabético, com colesterol alto, se não tratar. Então, isso é fundamental continuar o tratamento. Tá. O paciente que usa marca-passo, a gente tem muita essa dúvida na UTI, né? Que é o meio ambiente. Pode ir para ressonância? Não pode? Depende do tipo de marca-passo. Como é isso? Não sei se o doutor Marcelo também pode responder. Desde a minha residência, né, para cá, essa questão tem sido mais simples de resolver, porque, se não me engano, de 2000 para cá, a maioria dos dispositivos são condicionais à ressonância, então só tem que ter alguns cuidados, né, principalmente colocar no modo acertado para a ressonância, não ter eletrodos antigos ali, ser de uma marca compatível, mas fazendo a avaliação correta, a maioria dos pacientes conseguem fazer sim a ressonância. Não é um impedimento, né? Acho que fica muito mais um mito, né? Tem marca-passo, não vai para ressonância. Sim. É mito, como você falou, né? Existe muito mito em relação ao marca-passo, aquilo que você falou mesmo, de passar em porta do banco, tudo isso. Os marca-passos de muito antigamente, né? De muitos anos atrás, eles sofriam algum tipo de interferência. Os marca-passos atuais, como o Dr. Marcos falou, são completamente diferentes, né? Eles são praticamente as interferências externas, muito poucas vão sofrer alguma interferência sobre ele. E essas, principalmente porta de banco, todas essas coisas, né? Muito pouco. Em algumas situações específicas em que o marca-passo é responsável por 100% dos batimentos cardíacos, né? Se ele tiver uma interação, uma interferência, ele pode sentir mal, algum sintoma prévio, mas é um sintoma curto, sim, que basicamente não tem nenhuma restrição
para que ele possa ter esse tipo de acompanhamento. Existe mais uma identificação, porque ele pode acionar um alarme, isso criar uma situação de pânico até para o né? paciente, né? Sentir mal, constrangimento, tudo isso. Então se evita nesse sentido. Mas em relação a interferências mesmo, os equipamentos só que tem uma emissão de campos eletromagnéticos, ressonância é uma delas, né? Algumas situações clínicas que devem ser avaliadas previamente, né? Como o Marcos falou, não vai se contraindicar na maioria das vezes, desde que o dispositivo seja nos últimos 5, 10 anos, tudo isso, a maioria deles são aptos para ressonância magnética. E você só vai fazer os ajustes adequados, né? Para evitar qualquer interferência que possa existir durante o procedimento. Entendi. Agora falando de morte súbita, não sei se na experiência de vocês também têm visto isso, ou se é mais uma questão de que hoje está tudo muito divulgado, né? Tá tudo no Instagram, tá tudo na internet, mas a gente tem visto muitos casos de pacientes, de pessoas jovens praticando atividade física. A gente teve caso recente de jovens praticando beach tênis, crossfit, musculação, e tem uma arritmia, e tem morte súbita. Então, eu queria que vocês explicassem pra gente, assim, quais são as principais causas, como que a gente pode, se tem alguma forma da gente evitar isso, e qual seria o tratamento adequado no momento da intercorrência? Sim, excelente pergunta, Cássia. Bom, então primeiro a gente precisa saber o que é morte súbita, né? Morte súbita é uma morte inesperada, aquela que é uma morte que a gente não estava prevendo e aconteceu inesperadamente. Muitas vezes o paciente não tinha nenhum diagnóstico de doença cardíaca, mas muitas delas são consequências de arritmias cardíacas. Como já foi falado, as arritmias podem ser benignas, mas muitas são malignas e acontecem em alguns pacientes que têm doença cardiovascular prévia, né? Algum infarto, insuficiência cardíaca, mesmo doenças congênitas, doenças elétricas. E o importante é que as arritmias acontecem em todas as faixas etárias da população. Então, o que a gente costuma ver, né, geralmente em academias, assim, em fazendo atividade física, hoje é a febre aí de corrida, né, de rua, então, crossfit, então muita gente não faz uma avaliação prévia, pré-participação em atividades físicas, e alguns detalhes podem fazer a diferença, né? Às vezes um eletrocardiograma, um ecocardiograma, uma história clínica bem feita com os antecedentes familiares. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta, e uma avaliação pré-participação é importante nesse sentido. São arritmias que muitas vezes podem ser evitadas. Sim. Tem uma grande questão, assim, um debate importante em relação à presença de ter um desfibrilador, né, em academias e condomínios. Como que é isso? Assim, isso existe? Realmente existe uma lei? Ela é seguida? O que é que vocês veem na prática, assim, de vocês? Bem, isso deveria ser uma lei, né? Pela possibilidade de recuperar uma vida. Porque no caso de uma arritmia maligna, como o Marcos falou, existe uma possibilidade só de reversão, que é a desfibrilação. O paciente que faz uma arritmia maligna, uma fibrilação ventricular, é o termo científico falando, uma taquicardia ventricular muito rápida, você não vai reverter isso daí com outra situação que não seja uma cardioversão, uma desfibrilação. E o tempo para se chegar num atendimento hospitalar demora muito, né? E nós sabemos que o cérebro, depois de em torno de alguns poucos minutos, você pode recuperar até a parte elétrica do coração, mas a sequela neurológica está instalada. Então, se preconiza que realmente nos lugares onde você tem grande fluxo de pessoas, em lugares que você tem atividade física intensa, né? Seria o ideal que esses lugares colocassem disponíveis o aparelho, porque esses aparelhos, na verdade, eles são muito fáceis de serem manipulados. Sim. Não precisa um médico manipular. Ele mesmo vai dizendo, né, como você Diferentemente faz. de um ambiente de hospitalar, que ele tem que ir a atendimento médico, num atendimento de emergência, qualquer indivíduo, né, ele vai ter capacidade de dar um atendimento, que como você mesmo falou, ele vai se auto-explicando, né? Então, assim, é uma coisa que a Sociedade Brasileira de Arritmia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, assim, tem buscado sempre nos contatos com os gestores de saúde e tudo isso, mostrar a importância disso, né? A Sociedade Brasileira de Arritmia tem uma data específica, no dia 12 de novembro, que é a data da morte súbita, é o Dia Nacional da Morte Súbita. Justamente onde nessa data nós tentamos, assim, através de mídia, através de palestras, né, divulgar
para a sociedade a importância de ter acesso a esse tipo de atendimento, a esse tipo de dispositivo. É muito importante. É importante a gente também ter a cultura, né, aqui no Brasil, de saber a importância e de saber usar. É autoexplicativo, mas é importante que as pessoas saibam que existe e como pegar lá, ir atrás, instalar, colocar a pazinha, isso tudo é autoexplicativo, mas a gente não tem a cultura aqui no Brasil de que todo mundo deveria saber, né? Diferente dos Estados Unidos, que a gente sabe que Sim. as criancinhas lá já são treinadas desde sempre a fazer atendimento Deveria fazer pré-hospitalar, parte, né, né? da escola, isso. Exato. Nos Estados Unidos, na Europa, é muito comum você estar andando pela rua e você vê ali num lugar que tem um museu, por exemplo, perto, até alguma evento ligado ao turismo, você tem ali próximo um desfibrilador, muitas vezes na própria rua, né? Já viajei para alguns lugares que estava lá, até você tira uma foto para trazer para o Brasil, para falar, olha como é que é lá fora, olha que nós estamos atrasados, né? O Não que é uma coisa difícil, tão né? Só comum comprar lá e botar fora, aí. tão comum lá fora, e aqui a gente tem tanta dificuldade. E, infelizmente a gente perde pessoas, né? Isso. Numa situação que poderia muitas vezes ter sido evitada. Sim. E falando ainda em esporte, o risco associado de uso de anabolizante, pré-treino, como é que tem isso assim dentro do estudo de vocês em relação à arritmia e à morte súbita também? Sim, então é mais uma complicação que nós agregamos, né? Pacientes que utilizam, né, de forma inadvertida, né, anabolizantes, outros esteroides, outras suplementações sem indicação médica, não é isso? Atualmente tem sido feita uma campanha muito grande, né, em retirar esses tipos de... É um tipo de doping, né? Então, com certeza aumenta, né, o risco de doença cardiovascular, não só de arritmia, né? Então, já deu para perceber pela nossa conversa que a arritmia talvez a ponta, né, do iceberg, mas tem doença cardiovascular por trás que está causando essa arritmia. Então, não é possível, não tem assim, nenhum estudo, né, nunca não vai ter, né, esse estudo aí falando que sobre que vai causar uma arritmia exclusiva sobre isso, mas nós sabemos que agrega sim o risco. Aumenta o risco, né? Agora falando especialmente da sua cirurgia e do serviço que o hospital oferece, que é de forma exclusiva para o SUS, né? É o Hospital Cirurgia, em Sergipe. É o único lugar que a gente vai ter implante de marca-passo, ressincronizador e os outros dispositivos também. Para o doutor Marcelo Russo, como foi ver esse serviço se formar e crescer e se tornar a potência que é hoje? Isso foi uma satisfação muito grande, né? Eu estou no Hospital de Cirurgia já há quase 30 anos, né? E eu pude acompanhar esse começo do hospital, né? O hospital, quando você fala em hospital de cirurgia, você fala na cardiologia. Cardiologia, né? Sim. A cardiologia nasceu no Hospital de Cirurgia, né? Com o doutor Teles, com toda a equipe dele, tudo isso. E lá atrás nós tínhamos dificuldade, né? E nós fomos vendo ao longo dos anos o cirurgia se incorporar à tecnologia, né? Hoje nós temos um hospital que faz todos os tipos de exames ligados à cardiologia, né? Oferece todo tipo de tratamento e, como você falou, pelo SUS, né? Então, o único serviço que nós temos aqui, que é livre acesso a todos e de alta tecnologia, com pessoal altamente qualificado, é o Hospital de Cirurgia. Então, isso, para nós que vivemos o Hospital de Cirurgia há quase 30 anos, é uma satisfação muito grande, né? Nós pegamos o Hospital de Cirurgia em algumas crises, ao longo desses anos o hospital teve algumas crises, né? E hoje nós vemos o hospital numa pujança tão grande que está, né? Crescendo a cada dia, né? Abrindo um podcast agora, né? Isso daí é evolução, graças ao que as pessoas que estão lá na direção, né? O apoio da Secretaria da Saúde certamente tem dado um apoio grande, né? Para que nós consigamos atingir esse ponto que nós estamos chegando hoje, o que é muito bonito de se ver. E nós sabemos que a população atendida lá é uma população que, se não fosse o SUS funcionando bem no hospital de cirurgia, jamais seria esse tipo de atendimento, né? Uma forma de pagar, por exemplo, é muito caro. Então, é um serviço realmente muito importante para a nossa população, né? E falando em hospital de cirurgia ainda, 97 anos de história, pioneirismo é a palavra, né? Em relação à cardiologia, tudo primeiro em Sergipe foi feito no hospital de cirurgia, quando a gente fala em cardiologia. Queria que o doutor Marcelo Russo falasse pra gente como que foi o primeiro implante do cardiodesfibrilador implantável, e como foi o primeiro, assim, lá no hospital. Então,
tem em torno de 5 anos, eu acredito, mais ou menos isso, né? Era muito difícil você fazer um implante de um dispositivo desse tipo, porque é um custo muito caro, né? E não tinha os exames que poderia classificar o paciente e elaborar uma indicação precisa, né? Na, Há anos atrás se começou a se fazer exames de alta complexidade no hospital de cirurgia, e com esses exames foram feitos mais diagnósticos e possibilitaram a indicação de um dispositivo de cardiodesfibrilador. O que é um cardiodesfibrilador? É um marca-passo inteligente, digamos assim, né? A pessoa tem indicação de colocar esse aparelho porque ela tem um risco muito grande de ter uma morte súbita, né? E a única situação possível de reverter a morte súbita é uma cardioversão. Então você não tem condição de andar com o aparelho por onde você vai, um desfibrilador externo. Então você coloca um desfibrilador automático interno, né? Só que isso, como eu falei, tem um custo, é um custo elevado. No início foi muito difícil a gente ter acesso a isso daí. A Secretaria de Saúde, né, os órgãos gestores, pelo alto custo, disponibilizavam alguns só ao longo dos meses, dos anos, né? Mas isso foi aumentando, graças a, como eu estou te falando, a gestão do hospital trabalhar em conjunto com o médico, com a equipe médica, a equipe da UTI que faz o diagnóstico, a equipe da hemodinâmica que faz o cateterismo, a equipe da eletrofisiologia que faz os exames invasivos para a parte de arritmia, e os cirurgiões, né, e os estimulistas que colocam o marca-passo, né? E nós, eu e Marcos, que fazemos o acompanhamento desses pacientes depois. Então existe todo um equipamento, uma roda que gira junto para que isso funcione, né? E o cirurgia tem possibilitado que essa roda funcione ao longo do tempo, né? E cada vez mais a gente tem feito mais diagnóstico. Hoje não tem dificuldade de você indicar um desfibrilador, né? Desde que você passe por os exames adequados, tudo isso, você indica um desfibrilador, o paciente ele vai esperar como esperaria até num serviço particular, né? Mas a espera acaba sendo pouca e ele consegue colocar o aparelho dele e ter uma proteção da sua vida ao longo do tempo. Sim. Então isso foi uma coisa... Foi um marco, né? Foi um marco na cirurgia assim, cardíaca, na cardiologia do Hospital de Cirurgia, foi o implante dessa alta tecnologia que ela trouxe. E o dispositivo desfibrilador veio para somar isso. Em 2022 foram 23 implantes de CDI, 202 implantes de marca-passo, 53 trocas de geradores, 17 reposicionamentos. Então foram 295 procedimentos relacionados à arritmia. E como a gente já falou, é o único hospital que atende essa demanda no estado. E são pacientes que, se não fosse a hospital cirurgia, não teriam outra forma de tratar as suas doenças. Doutor Marco, como foi voltar de São Paulo e ver o cirurgia desse jeito e fazendo tudo? Poxa, Cássia, eu tô extremamente feliz, assim, eu sou lisonjeado, né, por estar aqui nessa equipe, né, excelente. Doutor Marcelo Russo aí, que viu toda essa parte de atrás, né, e agora nós estamos aí com todos os participantes aqui, todos esses médicos que fazem a diferença, né, no hospital, porque somos nós que fazemos isso acontecer, né, e queremos que isso continue. Então é um prazer fazer parte da equipe, agora como preceptor também da residência, então formando aí os novos residentes. Novos cardiologistas, sim, né, do estado. Para mim é um prazer, porque toda a minha formação foi feita no SUS, então é mais do que justo eu devolver isso um pouco para a população, que agora em Sergipe, né, são números robustos mesmo de implantes de dispositivos, então eu vi no último ano, né, de 2 anos para cá, isso crescer no ambulatório, nós fazemos as avaliações. São pacientes de todo o estado, né, que vêm para cá, que não tinham acesso a essas tecnologias, né? São pacientes que às vezes não têm o acesso na sua cidade, então eles vêm para cá, recebem todo o tratamento pelo SUS, que é todo de graça, e nós fazemos o acompanhamento do paciente conforme a necessidade, né? Então, um paciente que coloca o marca-passo no começo, cada 3 meses, 6 meses, depois a cada 1 ano. Então, todo esse acompanhamento é feito no hospital e eu espero que isso vá agregando cada vez mais médicos na nossa equipe para poder ajudar a população realmente. São várias tecnologias que são usadas, não só o marca-passo, tem o CDI, tem o ressincronizador, né? Isso como o doutor Marcelo falou. Então, tem tudo aqui, é o lugar que implanta mesmo e é aqui que a gente precisa de concentrar, focar e tentar aumentar isso para ampliar para a população. É isso. Doutor Marcelo, para encerrar, um recado para a população que está assistindo esse podcast em relação à arritmia. O que é que tem que ficar, assim, que todo mundo deveria saber sobre a arritmia?
Bem, saber que a arritmia é uma coisa que pode vir a levar a uma morte súbita. Então, a gente recomenda, como o Marcos falou, que toda pessoa, quando for fazer uma atividade física, passar pelo seu médico, fazer uma avaliação clínica, uma avaliação cardiológica adequada, né, para evitar uma situação de risco, né? Nós sabemos que muitas vezes os pacientes são assintomáticos, têm doenças genéticas, doenças congênitas, doenças elétricas, que muitas vezes passam desapercebidas. Então, isso só vai avaliar a presença de um médico. Então, o recado que eu gostaria de deixar isso é que as pessoas procurem o seu médico, né? Não comece a fazer atividade física assim A gente sabe que a atividade física é uma coisa muito boa, só que tem que ser bem orientada, né? E em algumas situações você tem que contraindicar. Existem situações clínicas que você não pode liberar a pessoa para fazer atividade física porque ela tem um risco maior. Então, faça a sua atividade física. Nós estaremos lá sempre, Marcos, eu, toda a equipe, né? Se houver necessidade dos exames complexos, o hospital ele disponibiliza, né? E é isso. É uma satisfação estar trabalhando junto com essa equipe, junto com o hospital, e poder oferecer isso daí para as pessoas que necessitam. Muito obrigada pela participação de vocês, doutor Marco, doutor Marcelo. Foi uma honra receber vocês aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio da nossa série Cardio e Café, do nosso podcast Cirurgia em Foco.